Unraveling Code, desvendando o código da matriz. Olá, seja bem-vindo à sexta aula. A aula anterior nós aprendemos sobre tuplas e hoje nós vamos aprender sobre dicionários. Então, como de praxe, o que nós vamos fazer é criar um novo notebook, como a gente sempre faz, pegando o título aqui, vindo no menu File, novo notebook, e ajustando o título de acordo ao tema que vocês vão aprender. Hoje vou ensinar dicionário para vocês e vocês vão aprender o mais importante, as operações mais importantes seria adicionar, remover, conferir os valores, né, listar os valores, entre outras operações, tá? Então aqui eu vou colocar assim, dicionário, dessa forma, dicionário simples assim, sem acento, sem nada. E aí vamos começar com a nossa brincadeira. Só lembrando, recapitulando a aula anterior, né, as tuplas vocês declaravam desta forma. Então era com abre e fecha parênteses. Os dicionários, como que eu faço? Deixa eu só trocar isso aqui para dic, vou colocar dic, tá? Só para simplificar. E vou colocar abre e fecha chaves. Daí eu vou usar um type aqui, só para a gente ver o tipo que vem. E o Google vai alocar os recursos necessários, né, máquina para a gente, memória, RAM e disco. Ok, então o tipo é o dicionário. E aí eu quero fazer um paralelo muito importante com vocês, para antes de começarmos a brincar com esse objeto, para que vocês consigam se sentir íntimos, né, desse aprendizado. O dicionário que nós estamos tratando aqui, né, que em inglês é dictionary, por isso que ele chama dict, esse objeto, ele é exatamente o dicionário como você está acostumado a ver aí na sua casa. Então na sua casa você tem um dicionário Aurélio, ou já teve um dicionário Aurélio, ou Michaelis, ou qualquer outro que seja, onde você tem a chave e o valor, ou seja, você tem uma palavra e a definição daquela palavra. Tá? O conceito de dicionário no computador aqui, isso é um objeto que ele não é exclusivo do Python, você tem dicionários em C Sharp, você vai ter dicionários em JavaScript, em Java, entre outras linguagens de programação. Tá? Então o conceito que você vai aprender aqui é igual para todos os outros, tá? É de fato dessa forma. É um dicionário onde eu tenho uma chave e um valor. E aí eu gostaria de chamar a atenção para um cara chamado JSON. Com certeza vocês já ouviram falar nesse carinha aqui, tá? E já viram esse tipo de formato em algum lugar por aí, onde você tem uma chave, vou chamar de chave 1, tá? Seguido de um valor, vírgula, uma outra chave, vou chamar de chave 2, seguido de outro valor. E aí, chave 3, seguido de outro valor, eu vou colocar um valor aqui, que é um real, valor real, né? Um valor com casa decimal. Então, vou colocar aqui 3.14, tá? Com referência ao pi, né? Então, isso aqui é um dicionário, galera. Muitas vezes você mexeu com o JSON, e você estava mexendo com o dicionário, mas talvez não tivesse associado o JSON com o dicionário. Agora, por que eu estou falando de JSON e dicionário? Né? Fala assim, o que tem uma coisa com a outra? Porque isso aqui, esse dicionário, ele é um objeto muito importante, muito utilizado na indústria de desenvolvimento de software como um formato intercambiável. Eu vou escrever aqui para vocês, ó, formato intercambiável. Acho que é biável ou é beável, eu fiquei com dúvida agora, viu? Eu vou colocar biável, acho que é biável mesmo. Se eu errar, vocês me perdoem, tá? Ou seja, o que seria esse intercambiável? Né? Assim, um intercâmbio, né? Uma troca, onde você faz uma troca. Então, isso acontece muito quando a gente trabalha com API, por exemplo. Quando a gente trabalha com uma web API, onde uma aplicação consome essa API, ou seja, ela se conecta, ela se pluga essa API e ela entrega os dados ou recebe dados da API. Essa troca de enviar e receber, ela geralmente acontece via JSON. Existe outro formato que faz essa troca, que é muito usado, que é o XML. Mas o mercado ele tem aderido o JSON com mais preferência, com maior preferência, né? Justamente porque o JSON é um objeto simples, comparado ao XML, que é um objeto bem complexo, né? O XML aqui quer dizer Extensible Markup Language, ou linguagem de marcação extensível. É como se fosse um HTML, tá? Mas para fazer troca de dados. Então, trabalhar com JSON é muito mais fácil. Por quê? Eu entendo ele realmente como um objeto, onde eu tenho ali chaves e valores. E eu posso ter chaves compostas, ou seja, eu posso ter chaves que possuam listas dentro delas, por exemplo, vou chamar aqui de chaves mesmo, ó. E aí vou fazer o seguinte, vou abrir aqui, ó, e vamos colocar alguma coisa aqui dentro. 1, 2, 3, letra A maiúscula, e vou colocar mais uma letrinha aqui, ó, B minúsculo, tá? Então nesse JSON eu vou ter chaves com valores diferenciados, como número, né, um inteiro, né, também o texto, e também números com ponto flutuante, ou real, né, que é com casa decimal, e também uma lista. Isso aqui não precisaria ser uma lista, poderia ser outro dicionário ou até mesmo uma tupla, tá legal? Então, veja a praticidade que eu tenho quando eu troco objetos entre sistemas, quando eu utilizo um formato de dicionário chave-valor. Então, por isso que é importante você pegar essa aula a fundo e debulhá-la, fazer os exemplos aqui junto comigo, estudar e se aprofundar, porque você vai mexer com isso na sua carreira de programação muitas e muitas vezes. E é importante você ter esse conhecimento para você conseguir entregar, entender algo que está já pronto, que você precisa dar manutenção. Isso é muito importante. Tá ok? Como eu sempre faço aqui, eu dou um ensino bem especializado para vocês, que vai da explicação desde lá de baixo até chegar lá em cima, para que vocês tenham um conhecimento sólido. Não quero simplesmente que os vídeos aqui do canal Unraveling Code sejam vídeos só para ganhar view, não. Eu quero que vocês se profissionalizem com as informações que eu tenho aqui a compartilhar com vocês. Beleza? Bom, então vamos fazer nossa brincadeira aqui. Eu vou apagar essa linha
Eu vou só copiar esse JSON aqui, ó, que nós criamos, e vou colocar ele aqui em cima, nesse dicionário, só para a gente explorar um pouquinho esse objeto em tempo de execução, né, digamos assim. Eu vou executar para ver o que isso aí vai dar. E vou rodar. Rodou, veja que ele de fato virou um dicionário, tanto é que olha só, a entrega, né, a saída, né, tem abre e fecha chaves. Lembra que eu sempre falo para vocês que a saída ela vai dizer qual que é o tipo, quando é tupla ele vai fazer parênteses, quando é lista ele vai fazer colchetes e quando é dicionário vai fazer chaves. E aí eu tenho lá dentro todas as minhas chaves. Olha só que bacana. Muito legal, né? Então com isso aqui a gente pode fazer outras brincadeiras, que é, por exemplo, fazer o type para ver o tipo, que é aquele tipo lá que a gente já sabe que vai dar, que é o dict. Ou seja, de fato, aquele objeto que eu coloquei aqui, ele se tornou um dict, tá? E aí a gente pode fazer o dir para estar olhando os métodos desse objeto, tá? Eu vou manter esse texto que eu fiz aqui em cima, acima dessa célula aqui. Eu vou colocar ele como texto mesmo, tá? Como um texto comum. Eu só vou tirar essas cerquilhas daqui e vou deixar dessa forma, tá? Então a gente vai ter isso aqui como um texto mesmo, tá? Essa célula é texto puro, não é código Python. Só para vocês terem isso aqui como referência, beleza? E aqui a gente vai fazer aquela brincadeira que é eliminar os caras que tem underline duplo no final, né? O underscore, né? Underscore, o underline. E a gente vai exibir só o que nos é interessante, que são esses métodos aqui para a gente começar a estudar. Então, primeiramente, vamos copiar essa linha. Eu vou rodar lá novamente só para a gente limpar esse output, passar para a próxima. E aqui nós vamos criar uma list comprehension. Vou abrir um colchetes no começo e um colchetes no fim. E aí vamos construir a nossa list comprehension. Então é x for, x in. In por quê? Eu estou apontando para a lista que eu quero percorrer. E aí eu vou colocar um if, né, not, né, ou seja, eu só quero quem não tem underline duplo no final, ou underscore duplo no final, né? Vou colocar o x ponto. E aí o string, né? Porque esse objeto que vai retornar é um string, pois essa lista que volta do dir é uma lista de string. E aí eu vou ter um método chamado endWith, né? Ou seja, que termina com. E aí eu vou perguntar assim, ó, que termina com underline, underline, ou underscore, underscore. Tá? Eu falo underline, o correto é underscore, mas eu falo underline porque é mais comum as pessoas falarem underline, tá bom, galera? Mas vocês vão ver falar muito no underscore quando eu ler algumas documentações em inglês. Vou executar aqui, ele vai filtrar só o que a gente quer e é com isso aqui que nós vamos começar a trabalhar, tá? Então o primeiro método que nós vamos aqui brincar é o clear. Por quê? O clear, ele é um método que ele só faz o seguinte, ele vai limpar a lista. Ele vai zerar essa lista. Aí eu vou exibir essa lista aqui embaixo. Veja que quando rodar não vai acontecer nada. Por que não vai acontecer nada? Porque eu limpei ela nesse ponto aqui. Tá ok? Bom, aí vamos ver um outro método aqui, que seria, por exemplo, o values. Values. Deixa eu só apagar isso daqui e executar. O values que vai fazer? Ele vai retornar só os valores que estão dentro do dicionário. Ele não vai trazer as chaves. Olha que legal. E ele trouxe os valores como? No formato de values. Eu vou dar só um x aqui, ó. X. E vou fazer um type nesse x aqui, ó. Type, pra gente ver qual que é o tipo do dado. É importante quando você está aprendendo Python, explorar os objetos dessa forma. Você entender qual é o tipo que retorna. Ó, retornou um dict values. Esse objeto dict values, que partiu do dicionário através do método values, ele com certeza tem métodos. Vamos dar um dir para explorar esses métodos, para ver o que tem. E olha só, ele só tem um método chamado mapping que a gente vai acessar. Os outros métodos são os métodos mágicos que também são utilizados, mas nós não vamos mexer com métodos mágicos agora e depois lá na frente, numa outra aula no futuro, eu vou ensinar para vocês essa parte que envolve infraestrutura de como funciona o motorzinho do Python, beleza? Bom, vou apagar aqui e aí a gente vai fazer o seguinte. Eu vou construir um outro dicionário. Eu vou apagar esse dicionário aqui e nós vamos fazer um dicionário que vai ser o seguinte, ó, marca. Nós vamos brincar com carros, tá? Carros da Tesla, tá bom? Carro elétrico. E aí a gente vai chamar o modelo aqui, ó, uma chave chamada modelo. E esse modelo a gente vai dar o valor para ele de Model S. Aí nós vamos ter o ano desse carro. E o ano dele a gente vai pôr 2023, tá? E deixa-me ver a cor, né? É importante a cor do carro. E aí eu vou colocar a cor branca. Você fala que estranho, um carro branco. É, um carro branco. Vamos usar um carro branco aqui, tá? Como que eu faço para saber o tamanho do meu dicionário? Eu uso a função len. Lembra da função len? A clássica função len. Eu vou usar a função len e vou passar o dicionário como parâmetro. E ele vai me retornar o tamanho. Que o tamanho foi o quê? 4. Ele disse que aqui tem 4, né? Então, 1, 2, 3, 4. Então, quer dizer, ele conta chaves. Então, você já aprendeu que o dicionário ele conta chaves. Ele não conta chave e valor, ele conta só a chave. Tá? Porque ele entende que a chave e o valor é um item dentro do dicionário. Ok? Legal. Vamos para o próximo, então. Uma outra forma de nós declararmos um dicionário é... Eu vou só comentar essa linha aqui, ó. Vou mostrar para vocês. É direto no construtor. Né? Visto que eu ensinei para vocês que abre e fecha chaves para você declarar o dicionário. Mas você pode fazer uma declaração do dicionário dessa forma aqui, que também daria na mesma. Beleza, é um dicionário mesmo, né? Como nós já sabíamos. Eu vou dar um print no objeto. Então, olha só. Igual, né? Parecido, né? Tanto eu posso fazer assim, como eu posso fazer assim, tá?
Eu vou comentar essa linha aqui e vou trabalhar com o modo mais convencional. Então vamos trabalhar com um modo que é mais comum, que é o modo em que a gente utiliza parecido com o JSON aqui em cima, tá? Então eu vou jogar essa linha para baixo, vou colar ele aqui e vou descomentar essa linha. Pronto, está feito. Vamos seguir com as outras operações aqui. Então agora suponhamos que você queira acessar uma chave dessa aqui e pegar o valor. Como que eu faria isso? É algo muito simples, bem simples mesmo. Então eu vou apagar esse print aqui, ó, e vou chamar o dict. E lembra do assessor? Eu até falava assim, não é muito correto chamar de assessor, mas vamos entender que seja, que é uma forma de acesso, né? Quando você abre o assessor, o próprio Google Colab já te ajuda. Se fosse o Visual Code, ajudaria da mesma forma, ou o PyCharm, ou qualquer outra ideia que tem IntelliSense. Então ele traz para você as chaves aqui, ó. Então, por exemplo, vamos escolher a chave do ano aqui, ó. Então, olha só, é assim que você acessa. Você chama o dicionário, você abre e fecha colchetes e coloca dentro desses colchetes a chave que você está querendo. E aí você vai executar. E pronto, tá aqui, ó. É assim que a gente pega o valor, tá? Legal, né? Bacana, né? Então, você pode acessar qualquer tipo de informação dentro do dicionário passando simplesmente o nome da chave. Então, se eu trocar aqui para marca, por exemplo, ele vai trazer a marca para mim. Beleza? Não tem segredo nenhum, tá? E esse retorno aqui, ele é de acordo ao tipo do dado que está dentro do dicionário. Então, por exemplo, o ano ele vai voltar no tipo int. Já a marca vai voltar no tipo string. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou só fazer uma modificação aqui, vou colocar um x. Daí eu vou colocar um type aqui embaixo e vou rodar. E aí o que vai acontecer? Veja que é string. Então, olha só, esse dado é tipo string, tá certo? E se a gente colocar o ano? O ano, ele teria que dar como int, tá? Deixa eu só arrumar aqui, ano. Ó, deu como int, tá? Se fosse um float, que é um ponto, por exemplo, vou fazer aqui, ó, ponto zero. Ele mudaria para float, tá? Então, o tipo do dado aqui não importa. Assim como as listas e as tuplas, os dicionários aceitam qualquer tipo de dado dentro deles. Tá ok? Então, muito fácil, né? Essa parte do acesso aqui é tranquilo. É só lembrar que você precisa passar o nome da chave quando você abre e fecha colchetes. Uma outra forma de você pegar o dado dentro do dicionário, né, através da chave, é você fazendo um dict.get. Get em inglês, para quem não sabe, quer dizer pegar, né? Você está pegando alguma coisa. E passar o nome da chave. É exatamente igual àquele outro que eu tinha mostrado, que é fazendo o acesso via abre e fecha colchetes e o nome da chave. Agora, vamos ver aqui como que a gente obtém do dicionário todas as chaves. Isso é muito tranquilo de fazer isso, tá? Se você vir aqui, de novo, no objeto dicionário, por um ponto, o próprio IntelliSense vai te ajudar, ou essa lista que nós geramos aqui embaixo, nós vamos ter um método chamado keys. O keys, ele é o oposto do values, que eu tinha mostrado para vocês. O values, ele vai trazer todos os valores de dentro do dicionário. O keys, ele retorna só chaves, apenas as chaves, olha só. Marca, modelo, ano e cor. Beleza? Tranquilo, né? Tá, e como que eu troco um valor de uma chave? Por exemplo, essa chave aqui, ela tá como 2023. Eu gostaria de mudar para 2022. Como que eu faço isso? Bom, você pode fazer da seguinte forma. Eu vou apagar aqui o keys. Vou abrir aquela portinha que nós vimos, né? Vou colocar aqui o aspinha aqui, ó. Ou pode ser aspas duplas, tá bom? E aí eu vou colocar o nome da chave e aí eu vou atribuir a ela um novo valor, que seria o 2022. E aí eu vou exibir o dicionário aqui embaixo para vocês verem a mudança. Então vamos rodar. Então, olha só, mudou. O valor era 2023, foi para 2022. Ah, mas será que eu consigo fazer com o get também? Vamos ver. O get, daí eu vou passar o ano e vou atribuir a ele. Com certeza não vai dar. Por quê? Vamos ler o erro. É importante sempre a gente aprender a olhar quando der um erro. Ele diz que essa expressão não pode receber, né, atribuir um valor. Essa palavrinha assignment, ela tem a ver com atribuição, né? Essa expressão ela não pode receber uma atribuição. Ou seja, isso aqui não funciona. Por isso que nesse caso, você vai ter que fazer com a portinha, do jeito que eu havia feito aqui, tá? Desse jeito. Aí você consegue atribuir o valor. Legal? Muito bom, né? Então vamos seguindo aqui. Como que eu obtenho os itens do dicionário? Todos os itens. Como que eu faço? Simples. Eu venho aqui, vou colocar um ponto de novo. O Colab vai ajudar a gente. E a gente vai escolher o método items. Abre e fecha. E aí, vamos executar. Então nós temos aqui o dict items. Lembra quando a gente fez o values, veio o dict underline values? Aqui já é o outro objeto, que é o dict items. Aqui nós temos o item, onde nós temos separado por tupla. Agora vocês vão entender o que é isso aqui. Por isso que é importante a gente começar a aprender sempre do zero. É meio chato, as aulas ficam meio longas, mas é importante você ter essa base. Lembra? Vocês aprenderam listas. Então você entendeu que esse colchete aqui, quando abre e fecha, o que tem dentro é uma lista. E aí depois você aprendeu que esse parênteses, quando abre e fecha, separando ali os valores dentro, você entendeu que isso é uma tupla. Ah, então quer dizer que ele me retorna o quê? Uma lista de tuplas. Olha que lindo, gente. Tanto é que se eu copiar essa linha aqui, ó, e abrir uma célula de código aqui embaixo,
e colocar uma variável aqui qualquer, só para a gente receber o dado e perguntar que tipo que ele é, vocês vão ver que ele vai retornar o quê? Então, olha só, o que você acha que vai retornar aqui, né? Imagina, vamos ver. Ah, eu não sei. Ah, eu sei. Então, se você sabe, vamos ver se você acertou. Vamos executar, ele vai retornar uma lista, né? Como eu falei, isso aqui é uma declaração de uma lista. Então, é uma lista de tuplas. Legal? Bacana? Então, muito bom. Deixa eu apagar aqui e voltar aqui para cima, aqui no nosso método e continuar. Então, como que eu posso checar o que tem dentro do meu dicionário? Por exemplo, eu não quero ter esse trabalho de olhar o que tem lá dentro, ou até mesmo fazer uma lista e tal. Como que eu faço para saber? Eu posso fazer uma pergunta. Então, por exemplo, vamos perguntar se a palavra modelo ela existe no dicionário. Então eu pergunto dessa forma aqui. Aí eu vou chamar de resultado. Pergunta, ficou muito grande essa variável? Sim, ficou, mas didaticamente ela é interessante para vocês que estão aprendendo, tá? Então aqui, se o modelo, né, se essa palavra modelo existir no dicionário, ele vai retornar um true para mim, que é um verdadeiro em inglês. Ou se não existir, vai retornar um false. Vamos ver se é isso mesmo? Ó, voltou verdadeiro. Então, de fato, o modelo existe no dicionário. E aí, para provar para vocês, eu vou criar um erro aqui, ó, de propósito, que eu vou colocar 1, 2, 3 na frente do modelo. O modelo 1, 2, 3 não existe no nosso dicionário, mas eu vou rodar e ele vai trazer um resultado false. Vamos lá, vou executar. Ó, voltou false, tá? Então, dessa forma, você consegue saber o que tem naquele dicionário. É como se você fosse olhar no Aurélio e procurar por uma palavra. Será que essa palavra existe no Aurélio? Ao invés de você folhear o Aurélio inteiro procurando uma a uma, você simplesmente faz uma pergunta, né? Aurélio, essa palavra existe? Sim ou não, tá? Só abstraindo um pouco o mundo real para poder simplificar aqui o nosso aprendizado com essa questão. Legal, agora eu mostrei para vocês como a gente alterava, né, uma informação no dicionário. Você também pode atualizar uma informação no dicionário. Como você faria isso? Da seguinte maneira. Suponhamos que eu queira atualizar um dado especificando a chave ali, né, dentro de uma estrutura e falando, olha, essa chave aqui tem que ficar com tal valor. Então como que eu faria isso aqui? Eu faria assim, ó, dic.update. E aí dentro do update, o que ele vai receber? Ele vai receber uma estrutura de dicionário. É uma estrutura que vai dizer ali qual é a chave e qual é o valor. Eu faria da seguinte maneira. Abro e fecho chaves. Daí eu coloco entre aspas duplas, né, o ano, ou aspas simples, né, o ano, e aí qual que é o novo valor do ano? Eu vou pôr 2020. E aí aqui embaixo nós vamos exibir para checar essa alteração. Executando, e olha só, ele fez a atualização. Tá? Eu posso mudar daquele jeito, ou dessa forma aqui. Tá? Essa forma eu acho até bem interessante. Né? Fica mais elegante, na minha opinião. Né? Você está usando um objeto, um método, né, do objeto e tudo mais. É bem legal. Eu gosto muito de estruturas que seguem essa linha aqui. Bom, e como que eu removo um item de um dicionário? Por exemplo, eu quero remover a cor aqui, ó. Eu acho que não precisa especificar a cor aqui no meu modelo. Como que eu faço isso? A gente faz isso pelo método pop. A gente faz dic. Chama o pop. E dentro do pop você vai passar o string da chave que você quer remover. Quando eu falar passo string, entenda que é entre aspas duplas ou entre aspas simples, tá bom? Então eu vou usar aspas duplas aqui. Tanto aspas simples como duplas, nesse caso, daria na mesma. E aí eu vou passar qual chave? A cor. E aí eu vou exibir o dicionário de novo aqui para a gente conferir a alteração. Vamos rodar. E olha só, ele removeu a chave cor. Então é assim que você remove, utilizando o método pop. Bom, agora tem um método aqui que é o setDefault. O que ele faz? O setDefault, ele atribui um valor padrão para alguma chave. Eu vou copiar ele e colar para ir mais rápido. E aí eu vou colocar uma chave aqui. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma chave, só que ele vai atribuir a essa chave um valor padrão. Eu vou chamar o dic aqui embaixo e vou rodar. Então, olha só, ele criou a chave padrão, só que ele atribuiu a ela known. Aí você vai falar assim, ah, mas isso aí eu poderia ter feito de outra forma, como você ensinou lá. Eu poderia ter criado uma chave, né, eu poderia ter adicionado uma chave no meu dicionário e colocado como known o valor. Sim, você poderia, mas pode haver casos em que você precise criar uma chave e deixar ela lá com valor padrão. Você pode utilizar o método setDefault para ser mais prático aqui na sua implementação, beleza? Bom, é isso, galera. Então, eu dei para vocês aí informações assim bem interessantíssimas sobre os dicionários, para vocês operarem bem os dicionários. Lembrando que nós vamos aprender sobre list comprehensions mais para frente, e não só as list comprehensions, mas as tuple comprehensions e também a dict comprehensions. São formas, né, de você fazer consultas desses objetos. Tá? Assim como eu usei essa list comprehension aqui embaixo, onde eu estou fazendo uma consulta numa lista de string, veja que aqui é uma lista, lembra do colchetezinho que abre e fecha, existe também list comprehension para tuplas e list comprehension para dicionários. E a gente vai aprender isso lá na frente, tá? A gente só vai estar passando antes por condições, condicionais e loops, porque isso é importante você aprender loop antes de entrar na list comprehension para você conseguir
utilizar ela de uma forma mais completa para você conseguir assimilar como que é o mindset, né? Como que é a forma de utilização de uma lista. Porque isso aqui nada mais é que um loop, né? Digamos assim, um loop numa linha, mas não é só um loop em uma linha, ela tem algumas vantagens, tá? Então eu quero que vocês aprendam, mas antes nós vamos aprender na próxima aula sobre condicionais if e loops. Então a gente vai brincar com loops e condições if, né? A gente vai brincar com while, com for, vai fazer todas essas brincadeiras aí que vai ser bem divertido, tá ok? Bom, galera, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta do nosso canal, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, deixe seu comentário. Teve dúvidas, teve dificuldade, comenta aí que a gente ajuda. Eu agradeço vocês pela audiência e espero que esse conteúdo esteja ajudando vocês aí nos seus estudos, tá ok? Visto que aqui é um curso aberto, não é um curso como numa plataforma Udemy, que eu vou dar algum certificado, alguma coisa, mas a ideia é ajudar vocês e ajudar pessoas a serem colocadas nesse mundo da programação de uma forma simples, direta, sem burocracias e sem um compromisso que seja uma carga nas costas, que seja pesado, né? O interessante é que vocês aprendam se divertindo, isso é muito legal. E lembrando que pessoas com de 50 anos mais que querem aprender programação, mandem esse conteúdo para elas, porque esse conteúdo também é para essas pessoas. Beleza? Fico por aqui. Deus abençoe vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula.